Boa tarde, pessoal. Nós somos doutorandos do programa de pós-graduação em Estudos da Mídia, da UFRN, e este artigo resulta das reflexões da disciplina Estudos da Mídia e Práticas Sociais que realizamos no semestre passado. Então, nosso objetivo foi investigar como os vídeos gerados por inteligência artificial, especialmente como o Google View 3, inauguram uma nova estética audiovisual que chamamos de estetização algorítmica, né? Há pouquíssimo tempo foi lançada, inclusive, a versão 3.1 do Google View, né? E a gente está tratando do Google View 3, lançado recentemente. Então, em maio de 2025, né, inclusive é o período em que é lançado o Google View 3, que é capaz de criar vídeos ultra realistas a partir de pouquíssimas palavras, comandos simplórios ali na plataforma. Em poucas semanas surgiram vídeos simulando passagens bíblicas, entrevistas jornalísticas, programas de auditório, e essa proliferação de imagens nos fez refletir sobre o papel da mimese, né, e das formas de presença estética na cultura digital contemporânea. Então, a partir desse start, que é extremamente recente, novo, a gente começou a investigar essas formas de presença estética na cultura digital. Então, o que a gente, de algum modo, complexifica é se a IA cria ou apenas imita a estética humana, quais são os novos modos de presença estética que emergem a partir desse fenômeno, e o que resta da autoria humana e da experiência sensível diante dessa ultra reprodutibilidade técnica desses objetos, no caso do audiovisual. Então, essas questões guiaram a nossa análise, né? A IA não apenas reproduz padrões culturais, ela cria novos modos de presença, reorganizando como vemos, ouvimos e sentimos o audiovisual. Essa foi a nossa, digamos, percepção, a nossa hipótese que a gente, de algum modo, tenta constatar por meio da pesquisa. Então, o artigo, ele dialoga com a base teórica plural, para entender um fenômeno que é tão plural como esse. Então, a gente retorna a Marx para nos ajudar, por exemplo, a entender a autonomia da máquina, né, um redimensionamento da máquina no período da inteligência artificial, que passa de máquina motriz para um fenômeno completamente diferente, novo, em que a máquina ela é alimentada pelo humano, mas ela é também, de algum modo, autônoma, né? Para além do que Marx já previa na Revolução Industrial. A gente utiliza Wilhelm Flusser, né, para falar sobre a programação da percepção, e quando a gente fala de filosofia da caixa preta, a gente vai tentar entender como se dá esse funcionamento da IA, né? Se é de fato uma caixa preta, como o Manovich também vai dizer para a gente, né? Quando ele fala em automação da estética, ele quer saber, ora, a IA, qual o caminho que ela segue para produzir os vídeos, ou para produzir, no caso, os elementos estéticos, como a fotografia, enfim. E também recuperamos Muniz Sodré para alertar para a perda da dimensão cultural na técnica, né? Ou seja, uma nova era da reprodutibilidade técnica prevista lá em Benjamin, com uma dimensão que vai para além da reprodutibilidade, está mesmo na promoção técnica desses objetos. E aí a gente utiliza o Rodrigo Duarte, né, que nos oferece a chave analítica dos modos de presença. Então, apresentação e representação, perpresentação e também a apresentação. A perpresentação que a gente vai defender uma nova visada entendida como ultra-representação. Então, passar agora para Diogo, né, que vai tratar também sobre a metodologia e mostrar um pouco mais da nossa pesquisa. Pois é, como o Rafael mostrou, né, então a gente vai trazer toda essa matéria, toda essa narrativa, né, todos esses autores para a gente conversar e para a gente poder fazer essa metodologia dessa análise, né, esse trabalho, inclusive, como a gente falou, foi um trabalho a partir do resultado de uma disciplina que a gente teve no doutorado. Então ele tem esse caráter mais ensaístico também, que a gente faz essa análise, ele tem as suas apresentações, mas a gente também tem essa parte meio ensaística da gente tentar entender essa nova modalidade, esse novo fenômeno, nesse novo modo de representação dos fenômenos estéticos, como eu vou mostrar, a partir desses autores e dessas leituras que a gente faz. Para isso, a gente precisou, primeiramente, fazer uma análise quantitativa de vídeos que foram produzidos utilizando essa estética, essa ferramenta, né, o Google VO3. Essa análise qualitativa foi feita a partir de alguns vídeos que a gente viu nas redes sociais, né, sobretudo no Instagram, no TikTok, e também no YouTube Shorts.
A gente também produziu um vídeo utilizando um prompt simples para a gente poder testar essa ferramenta e entender o que é que ela produz a partir das nossas próprias experiências. E com isso, né, com essa análise que a gente fez, a gente conseguiu observar padrões estéticos, narrativos e simbólicos que aparecem em todas essas produções feitas utilizando a tecnologia do Google VO3 e fazendo esse diálogo depois com os autores da estética contemporânea, né, que foram os autores que a gente apresentou um pouco mais atrás. Então aqui a gente tem alguns exemplos desses vídeos que a gente analisou. Né? Esse primeiro vídeo aqui, que está aqui mais acima, é o vídeo que a gente produziu. Esse vídeo foi o vídeo que a gente gerou, né? Foi o primeiro que a gente fez. Então, aqui a gente consegue observar, por exemplo, utilizando um prompt simples. Faça um vídeo de um estudante de estudos da mídia da UFRN falando sobre utopia. Né? Então, a gente escreveu esse prompt, mas todo o resto foi gerado pela IA. Então, as vozes foram geradas por inteligência artificial, a imagem da repórter também foi gerada, a imagem do estudante também. Então, não fomos nós que escolhemos a cor da roupa das pessoas, quais as roupas eles estavam utilizando, qual seria o tom de pele, como seria o tom de voz, né? Quais as vozes dessas pessoas, tudo isso foi criado pela ferramenta da inteligência artificial. E isso também acontece nos outros vídeos que a gente analisou, como, por exemplo, o vídeo da Marisa Mayô, né, que foi o primeiro vídeo, né, esse da Marisa Mayô, que popularizou esse fenômeno, né, dos vídeos utilizando o Google VO3, né, uma apresentadora de um programa fictício de auditório com situações completamente absurdas e tudo mais, e gerou uma onda de novos vídeos, né, até mesmo os vídeos que a gente tem aqui, por exemplo, que simulam reportagens, né, aqui é uma piada, é uma sátira, é uma brincadeira, esse vídeo aqui do lado direito, de uma pessoa fazendo uma piada das Forças Armadas e tudo mais, mas essa estética, né, se você for ver, até a roupa da apresentadora parece com a que a gente gerou também, né? Então foi criado a partir desse mesmo modelo, mas foi criado com IA. Então, a gente não sabe quais os prompts que o criador de Marisa Mayô utilizou, nem também a pessoa que esse Arthur utilizou para criar esse vídeo, mas a gente consegue ver que existem fenômenos, né, que existem modos de representação que são característicos. As vozes são próximas, a roupa da repórter é parecida também, então a IA entende que isso seria uma estética de um vídeo de uma repórter, né, então ele reproduz isso a partir da inteligência artificial. E aí o que acontece, né? A gente consegue ver, então, esses modos de presença que o Rodrigo Duarte traz muito bem, que são os modos de presença nos fenômenos estéticos, né? Então, esses vídeos, eles têm esses modos de presença, como, por exemplo, a apresentação, né? Essa imediaticidade visual, né? Como, por exemplo, os vídeos selfies dos personagens. Então, a gente também vai lá na frente mostrar um pouco de personagens bíblicos que são feitos, passagens bíblicas que são recontadas utilizando a inteligência artificial. A gente tem também a representação, que é essa mediação discursiva. Então, por exemplo, os telejornais, como esses exemplos aí da Marisa Mayô, ou esse outro vídeo lá da piada com os membros do Exército pintando meio-fio. Né? Então, são entrevistas ou situações falsas utilizando a representação da estética visual do telejornalismo. Nós temos a parte da irrepresentação, que está na dimensão sonora e afetiva. As vozes e trilhas sonoras são geradas pela IA, né? Como eu falei, a voz do aluno, a voz da Marisa Mayô, a voz da apresentadora, todas elas foram geradas pela IA. Isso porque a gente está utilizando o Google VO3, né, que foi lançado em maio. Agora, no Google VO 3.1, já é possível você também delimitar algumas características desse campo da representação. Então, você já consegue escolher alguns elementos da parte sonora. Mas até o momento, né, até o VO3, em todos esses vídeos que viralizaram, não tinha esse poder. Era a IA que gerava essa representação, gerava essa dimensão sonora e afetiva. Os tons de voz, o timbre e tudo mais era gerado pela própria IA. E também a perpresentação, né, que é o que o Rodrigo Duarte chama dessa sobreposição multimodal de todos esses outros modos de presença ao mesmo tempo, que esses vídeos curtos ele tem essa polimedialidade. Porém, a gente tem um elemento a mais, que a gente chama como se fosse o que seria um novo modo de presença nessa estética dos vídeos gerados pela IA, que é a ultra-representação. Esse fenômeno, esse modo de representação, ele traz esse ultra-realismo algorítmico, que acaba intensificando a imersão de quem está assistindo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele repete
padrões visuais discursivos, ou seja, repetição de rostos, repetições de vozes, de gestos, né? Como eu falei, as repórteres elas estavam com a mesma roupa, sendo que um vídeo foi criado por nós, outro vídeo foi criado por um perfil no Instagram. Então, assim, a IA ela meio que condensa isso e acaba criando esses padrões. Também há uma padronização da imaginação audiovisual, né? Cria-se uma homogeneização estética e simbólica que acaba suprimindo um pouco da diversidade cultural, porque a IA ela se alimenta de outros elementos que já foram criados anteriormente e ele meio que dá uma pasteurização, dá uma homogeneização para poder apresentar esses prompts que foram criados pelos usuários. E isso acaba gerando um risco de um governo algoritmo do sensível, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e que a gente chama esse estilo, essa estética, esse modo de representação da realidade nos fenômenos estéticos, utilizando o VO3 de ultra representação. E para dialogar, então, com os autores que a gente está trabalhando, vamos chamar, então, aqui Claviano para falar um pouquinho sobre esse assunto. Perfeito, Diogo. O próprio Diogo ele já puxa um pouco dessa perspectiva da construção de imagens que se dá, dada essa grande repercussão que a apropriação do uso das tecnologias de inteligência artificial na produção de vídeo teve, né, ou tiveram nos últimos meses. Essa reprodução, ela se dá, sobretudo, com o resgate de situações que são muito próximas da realidade cotidiana da sociedade brasileira. E o que a gente constata e constatou é que foram apropriados diversos vídeos de natureza religiosa, a aparência de narrações históricas, e que isso se dá numa perspectiva, né, do vlog selfie, numa lógica que o Bauman chamaria de retrotopia, a partir de uma perspectiva de uma saudade, uma nostalgia de um passado, de um espaço-tempo que nunca existiu, né? A gente sabe que não existiu esse tipo de representação bíblica e religiosa pela qual os autores bíblicos usavam smartphones como mecanismo para produzir ou sistematizar um dado conhecimento. Então, o Bauman aborda essa lógica a partir dessa investigação sobre a retrotopia, né, essa memória de um passado que nunca existiu, e essa produção nostálgica, ela também cumpre uma função simbólica, que é de preencher um vazio de sentido, né, que se oferece como um refúgio que se instaura diante das incertezas que nós temos do presente. Então, essa fuga para um passado e a construção de um passado que nunca existiu como uma fuga desse momento presente. Adiante, a gente reforça a ideia da antropotécnica, né, e da formação algorítmica a partir dos estudos do Peter Sloterdijk. Ele trata o homem como um ser exercitante, então ele vai tratar o conceito de antropotécnica a partir da perspectiva de uma construção ou de um aperfeiçoamento que o ser humano se dá em favor de si mesmo. Essa ordem antropotécnica ela acaba ocupando espaços da nossa vida cotidiana que passam pela formação acadêmica, pela formação pedagógica, pela prática de exercícios físicos, tudo isso como uma forma do ser humano se melhorar tecnicamente. Mas existem antropotécnicas de segunda ordem, que são aquelas que estão relacionadas à capacidade humana de se compreender, de se entender enquanto ser humano, a partir da análise de tudo isso que se dá na antropotécnica de primeira ordem. Então, essa reprogramação da percepção e da imaginação, ela atende a essa lógica algorítmica e ela não mais educa, né, a partir da sensibilidade, a partir da percepção e da interpretação dos fenômenos, mas ela acaba adestrando, ela acaba mostrando como deveria ser, né, ou sugerindo como deveria ser. Nesse sentido, o estudo da antropotécnica a partir da lógica de Sloterdijk consolida essa ideia de que o homem continua a ser um ser, continua a ser um sujeito em exercício, agora um exercício que passa pela lógica algorítmica, né, que acaba, de algum modo, modulando as percepções, os afetos e as falas
que nós construímos. E aí, dando sequência a essa construção mais teórica, nós chegamos à lógica do poder, da estética e do controle, a partir do Jacques Rancière, que trata o governo do sensível, né? E que vai explicar que o governo do sensível opera em ordens simbólicas que se dão pela sedução, pela imersão ou pela simulação do real. Então, nós vamos ver que essa apropriação também se dá por governos, né? O governo brasileiro ele faz uso de inteligência artificial para a produção de vídeos que simplifiquem, que simulem o real para apresentar o seu modo de governo. Essa utilização ela é pautada por Sodré quando diz que as rédeas do poder elas se confundem com esse controle da informação, e essa utilização ela passa a fazer parte agora de outras estratégias governamentais. Então, a gente vê recentemente o uso do vídeo produzido por IA, publicado pelo Donald Trump, na perspectiva da construção da faixa de Gaza como uma nova Riviera, né, francesa, um novo espaço do turismo, ao mesmo tempo que, no dia de hoje, percebemos que ele faz uso de uma nova produção de IA audiovisual para criticar os protestos feitos contra o seu governo, né, em que ele aparece pilotando um caça e aí soltando dejetos sobre as pessoas. Então, a conclusão a qual a gente vai chegando é de que existe uma necessidade de uma nova gramática do sensível, de uma reinterpretação de como a IA faz o audiovisual deixar de ser uma representação do mundo e passa a produzi-lo, né, como um modo de presença estético, que vai deixar de ser basicamente uma produção física para um espaço tecnológico e passa a ser uma produção meramente tecnológica e híbrida agora, que se confunde a partir dessa lógica do uso algorítmico, né? Então, a estética deixa de se tornar estética ou apreciativa, interpretativa, perceptiva, e passa a ser agora modulada pela estatística, né? Pela quantidade de likes, pela quantidade de visualizações, pela quantidade de reproduções. Essa questão toda gera essa necessidade de uma nova alfabetização, da construção de uma nova gramática que nos faça compreender esse fenômeno que tem natureza simbólica, mas também que tem uma natureza muito forte e comunicacional. Quando a estética se torna estatística, o que ainda é humano no ato de criar? É assim que a gente considera a finalização dessa nossa apresentação. É isso, então. Essas aqui são as nossas referências desse trabalho, né? Quem quiser pegar aí, todas essas pessoas foram citadas nessa apresentação, mas no artigo final tem outros autores também que a gente conversa. E é isso, está o nosso contato também. Quem quiser entrar em contato conosco, eu sou Diogo, Rafael foi o primeiro que apresentou, temos Kaká também que apresentou, Claviano, apresentou agora recentemente, e nós, como a gente falou, nós somos alunos do Estudos da Mídia, né, do programa de pós-graduação em Estudos da Mídia, doutorandos lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem os nossos contatos aí. É isso, então, valeu por aparecer aqui e compartilhar conosco desse momento.